Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 6 de setembro de 2025. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 13. Capítulo 6, versículos 5 a 13. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar pondo-se de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas largas, para se mostrarem aos homens. Amém vos digo que estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo. E teu pai que vê no segredo te recompensará. Orando, porém, não useis de vãs repetições como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Assim, não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes de pedirdes a ele. Orai, portanto, assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu também sobre a terra. O pão nosso diário dá-nos hoje, perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores, e não nos introduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos parar aqui e já fica como oração inicial essa oração do Pai Nosso para a nossa reflexão de hoje, acrescentando a essa oração que Jesus nos ensinou o pedido, de que Deus, Jesus, os espíritos amigos e benfeitores, os espíritos familiares e simpáticos e nossos anjos guardiães possam estar conosco, nos instruindo, nos inspirando, nos intuindo, e que nós tenhamos uma reflexão proveitosa, produtiva, útil a cada um de nós, e assim, antecipadamente gratos por mais esta bênção e mais esta oportunidade, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Meus irmãos, vejamos, nós que somos cristãos, e até mesmo quem não é cristão reconhece, e nós reconhecemos, que a mensagem principal que Jesus trouxe para nós outros foi a mensagem do amor. O amor, antes da vinda de Jesus, era algo, digamos, mais ou menos praticado, mais ou menos vivenciado, porém, somente entre os que correspondiam. É o que eu costumo dizer que hoje, apesar de todo o tempo que já decorreu desde a vinda de Jesus, nós permanecemos nesse estágio de atraso espiritual, de inferioridade, e a gente usa uma expressão hoje em dia que está muito comum nas redes sociais, nos sites aí de relacionamento, É quase que uma condição para que a gente, por exemplo, queira iniciar um relacionamento com alguém, e às vezes não apenas no âmbito do relacionamento amoroso, como a gente chama, Casal, O rapaz iniciar um namoro com a moça iniciar um namoro com o rapaz, um casamento, não somente nesse aspecto, até mesmo entre amigos, Hoje em dia está muito comum, e mais do que isso, relacionamento às vezes profissional, social,
Então a gente usa uma palavra aí que está na moda, que é a tal da reciprocidade. Acho que é necessário, né, reciprocidade, aí a gente às vezes vai responder lá um formuláriozinho ou uma pequena apresentação, né, uma apresentação de si mesmo, escrita por nós mesmos em relação a nós mesmos. Eu acho que reciprocidade é fundamental, né? Eu espero que o meu parceiro ou que a minha parceira tenha reciprocidade, né? Eu não pretendo iniciar um relacionamento sem reciprocidade. Amigo que é amigo é recíproco, se não tiver reciprocidade não é amizade. Enfim, a gente vê umas frases que permeiam esse mundo aí de relacionamento virtual e até ultrapassando a barreira do virtual para o real, com essa palavra sempre presente. E isso era comum naquela época, embora não existisse exatamente essa palavra cunhada dessa forma, né? Reciprocidade. A gente usava antigamente outros termos, outras expressões, né? Eu quero ser correspondido. E aí até um poeta, músico, né, brasileiro, conhecidíssimo, né, famoso e que infelizmente não está mais entre nós, porque era da época em que a música brasileira era música de verdade, né, que foi o Tim Maia, que, né, ficou conhecido como aquele que durante os seus ensaios e até mesmo durante alguns shows, algumas apresentações, dizia o quê? Eu quero retorno. E a gente usa isso de forma jocosa, de brincadeira e tal, mas isso expressa, na verdade, o que a gente espera das pessoas, né? Eu quero retorno, né? Então, Tim Maia, com aquele jeito, né, peculiar dele e tal, e único, né, que conquistava multidões, ele, naquela brincadeira ali de falar do retorno, ele estava falando que ele não estava conseguindo ouvir os músicos do seu conjunto ali, da sua banda. E às vezes ele falava isso em pleno show, em plena apresentação. Eu quero retorno. Então o pessoal começou a achar que aquilo era engraçado, brincadeira, mas era uma realidade e é o que a gente ainda hoje vivencia, como eu falei, esperando das pessoas um retorno, uma correspondência, né? Uma reciprocidade. Por que que Jesus foi um divisor de águas? Porque na sua mensagem de amor, que já era um sentimento conhecido, como eu acabei de falar, de todos, ele ensinou que a gente não deve amar esperando retorno, esperando correspondência, esperando reciprocidade. Nada disso. A gente simplesmente deve amar. Amar indistintamente, amar sem condições, amar até, como ele mesmo verbalizou, nosso Senhor Jesus, os inimigos. E aí ele, nessa mensagem de amor, ele veio trazer, que está incluído nisso, né, a noção de Pai, Deus Pai, e não mais aquele Deus que o próprio povo hebreu, né, o povo de Israel, o povo escolhido, já sabia que era um Deus único apenas, e não vários deuses, como na mitologia grega, por exemplo, né, ou greco-romana, como na mitologia nórdica, como na mitologia egípcia, né? Quem era o Deus principal, né? Considerado o pai de todos na mitologia egípcia? Ra, o Deus Sol, né? Mas, da mesma forma que na mitologia nórdica, por exemplo, era Odin, e inclusive, se nós gostarmos, né, dessas histórias, desses assuntos, dessas culturas, dessas mitologias, se nós formos afeitos à leitura de histórias, histórias em quadrinho, livros, filmes, séries, nós veremos que essas divindades eram mencionadas, inclusive, por aqueles povos, como, por exemplo, Odin, na mitologia nórdica, o pai de todos. O pai de todos, aí as pessoas sabiam que esse ou aquela que estava a falar
estava a se referir a Odin, né? O pai de todos. Então, Odin, na mitologia nórdica. Ra, na mitologia egípcia. Zeus, na mitologia grega, né? Que tem o correspondente Júpiter na mitologia romana. Eram os pais, né? Em cada cultura dessa, em cada civilização. Os pais de todos, mas com, digamos, né, como a gente na doutrina espírita fala, com suas idiosincrasias, suas manias, suas preferências, né? E vingativos, favorecedores, né? Privilegiadores de alguns em detrimento de outros. Ué, mas peraí, isso é ser pai de todos? E aí Jesus, inclusive entre os hebreus, que já acreditavam num único Deus e não em vários deuses, embora eles aceitassem que um desses deuses era o pai de todos, Jesus, no meio desse povo que a gente sabe que era o povo escolhido justamente porque acreditava no Deus único, ele veio trazer a mensagem, né, a imagem de Deus como um Deus que não é mais um Deus seletivo, mesmo sendo pai de todos, como os outros deuses lá, que eram considerados pais de todos também. O Deus do cristianismo, o Deus do judaísmo, né, é o pai de todos, independentemente de qualquer coisa. E ele não vai, ao contrário do que os próprios hebreus, né, o povo escolhido de Israel, acreditavam, ele não vai se vingar, não vai determinar, né, que um povo seja destruído, massacrado, para favorecer esse, porque esse é o povo escolhido, porque esse é o povo monoteísta, porque esse é o povo que eu gosto, que eu prefiro, que eu amo, que é o meu filho, né? Não. Deus é o Deus dos hebreus, dos judeus, do povo escolhido e dos gentios. Jesus veio apresentar essa imagem de Deus. Deus é o Deus dos crentes e dos descrentes, dos teístas e dos ateus. Não importa. Dos que o amam e o veneram e dos que não o amam e não o veneram. Por isso que Jesus resumiu toda a lei, né? Todos os profetas, que nós sabemos que inicialmente, né, foram 10 mandamentos, e depois Moisés, por si próprio e também com a ajuda dos outros que vieram depois dele, cunharam diversas normas de conduta, regras, né, ordenamentos. Inicialmente eram 10, os 10 mandamentos, trazidos inclusive por revelação, né? Nós sabemos que é um fenômeno que aconteceu de pneumatografia ou escrita direta, né? Só que dentre esses 10, lógico, o mais importante de todos é o primeiro. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o teu espírito, com todas as tuas forças. E Jesus resumiu todos os outros 9 com a seguinte frase: amarás ao teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei, ou seja, os 10 mandamentos e tudo que veio depois, estariam resumidos nesses 2 que Jesus, né, exemplificou e verbalizou. Então, não ia ser mais aquele Deus que, eu vou favorecer o povo de Israel porque é o povo escolhido e vou dizimar determinado povo, determinada civilização, determinado vilarejo, determinada família. Não. Primeiramente, Deus é Pai de todos e é Deus de amor. Amor. Aí a gente vai começar a entender um pouco melhor isso, né? Que Vinícius, mais uma vez, nesse livro maravilhoso, Nas Pegadas do Mestre,
tem um capítulo aqui intitulado Pai Nosso, né? E ele aí usa como epígrafe o versículo 9 do capítulo 6, que é um dos versículos da composição da oração do Pai Nosso, e depois ele faz aqui uma análise bela, maravilhosa, imperdível, que nós vamos ler. Então ele fala, Pai Nosso, portanto, disse Jesus, orai vós deste modo, Pai Nosso que estás nos céus. Mateus capítulo 6, versículo 9. Diz Vinícius, uma das originalidades do cristianismo está na concepção de Deus como Pai. Nenhum outro, além de Jesus, apresentara a divindade sob aquele prisma. Então vejamos, embora na mitologia nórdica, na mitologia egípcia, na mitologia greco-romana, houvesse deuses que simbolizavam aquele Deus que é o Pai de todos, mas não como Jesus apresentou. Por quê? Porque esses deuses, repetindo, Pai de todos em cada uma dessas culturas, eles eram cheios de características que são muito comuns a nós outros, né? Favoritismo, privilégio, um certo preconceito. Isso é coisa de Deus, de divindade? Lógico que não. Imperfeição não é característica de um Deus. Que dirá do Deus único, o Deus verdadeiro, né? Então, Vinícius fala aqui, nenhum outro além de Jesus apresentara a divindade sob aquele prisma. E aí Vinícius está a se referir aqui especificamente ao nosso Deus, Deus único. Por quê? Porque antes era tido como um senhor de exércitos, né? Um senhor vingativo, um senhor guerreiro. E, na verdade, Deus não é nada disso, né? Um Deus único, verdadeiro, Deus de amor, ele vai promover a violência? Isso é coisa de nós outros. Ele vai promover o que muitas vezes aos nossos olhos parece uma injustiça? Um povo que está quieto lá no canto, né, vivendo a vida deles e lá os costumes, as tradições e tal, o dia a dia, como a gente em pleno século XXI agora está a assistir, né? O povo ucraniano lá sendo massacrado, as cidades destruídas e tal. E o que eles fizeram? Eles atacaram algum outro país e ameaçaram uma guerra e tal, ou iniciaram? Não, eles estavam lá na vida deles lá. E alguém falou assim, ó, vamos usar uma desculpa aqui para a gente avançar. Sabe aquela briga de vizinho que tem terra, né? É um fazendeiro de um lado e o outro do outro. E um começa a avançar a cerca, mas o outro não fez nada para suscitar isso, né? Para ensejar isso. O que estava do lado de cá falou assim, eu vou avançar agora a minha cerca aqui para a terra do vizinho, porque eu estou vendo que o pasto ali dele está muito bom e eu vou botar meus animais para pastarem ali agora. Mas peraí, de onde que você tirou que você pode fazer isso? Então, nós, nas nossas imperfeições, nas nossas inferioridades, ambição, orgulho, a gente toma essas medidas aí de vez em quando. Agora, Deus não. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É o Deus criador, é o Deus amor. João, o discípulo amado, como ele mesmo se reconhecia, ele verbalizou isso. Deus é amor. Amor não gera discórdia, né? Tanto que Jesus contou a parábola do joio e do trigo, né? Não gera dissensão, discórdia, não gera violência. Nós é que, às vezes, usando o nome de Deus, por causa da nossa inferioridade, a gente pratica violência, pratica intolerância, pratica a imposição, né, de determinados costumes, valores, ideias. Por quê? Porque a gente tem uma veia, né, uma tendência ditatorial, não tem que ser do jeito que eu penso, que eu quero.
Isso é o quê? Autoritarismo. Vem de onde? Orgulho. Nada disso é característica de Deus. Então, voltando ao texto de Vinícius. Nenhum outro além de Jesus apresentara a divindade sob aquele prisma. Esse fato, à primeira vista banal, é, no entanto, da mais subida importância. Graças a essa denominação dada a Deus pelo seu Messias, Jesus, podemos saber hoje, com certeza, onde está o cristianismo dentre os credos diversos que se dizem portadores da genuína moral cristã. O paganismo, olha aí, atribuindo aos seus deuses interferência direta em todos os acontecimentos que se davam na terra, fazia deles os juízos mais temerários. Eu nem vou falar aqui de atuação de juiz, magistrado, né? Embora alguns sejam muitos bons exemplos, né? de correção, de justiça verdadeira, né? Mas, sendo seres humanos, algumas vezes podem cometer erros e outros há que cometem erros o tempo todo. Mas, enfim, né? Isso é de cada um. O judaísmo via em Jeová, diz Vinícius, o rei absolutista e cioso, o Senhor onipotente, cujo zelo inexcedível premiava ou punia. Olha aí. Até a quinta geração. Por isso, inclusive, naquela passagem do cego, que foi curado por Jesus, os discípulos perguntaram: quem pecou, Senhor, para que ele nascesse assim? Ele ou os pais dele? E Jesus responde: nem ele, nem os pais deles. Ele veio para dar testemunho do poder e do amor de Deus. Mas era conhecida essa regra, digamos assim, né, que era aceita como verdadeira, de que, se você pecar, você e até a quinta geração depois de você serão punidos. Olha só, hein? Então, Vinícius está aqui dizendo: o chefe supremo e invisível, que do alto comandava os exércitos de Israel, assegurando-lhes a vitória sobre seus inimigos. Como é que pode, né? Esse aqui eu vou botar para ser derrotado, e esse aqui vai ser o... Isso não é um favoritismo? Isso não é uma desigualdade? Isso não pode eventualmente ser uma manifestação de injustiça? Deus não é assim. E aí Vinícius fala: Jesus mudou completamente esse falso conceito, apresentando Deus aos apóstolos como o Pai de todos os homens. Foi uma verdadeira revelação, dadas as ilações que daí decorrem. Os reis regem vassalos. Vejamos, hein? Os senhores dominam escravos. Os generais comandam soldados. Escravos, vassalos e soldados são indivíduos passivos, sem vontade própria, dos quais se exige obediência cega. Tal condição, gerando a subserviência e o servilismo, degrada e avilta os caracteres. O pai dirige e orienta os filhos, criados à sua imagem e semelhança. Olha a expressão aí que Jesus veio também nos trazer, né? E aí Vinícius repete: o pai dirige e orienta os filhos criados à sua imagem e semelhança como seres livres, apelando para as suas faculdades espirituais. Escravos, vassalos e soldados são explorados e escorchados pelos seus dominadores. Os filhos
são queridos pelos pais, que a sua felicidade tudo sacrificam. E aí a gente começa a ver aqui também um conceito de paternidade e maternidade que Vinícius apresenta para nós outros, lógico, que muitas vezes, infelizmente, está longe da realidade de nós outros, porque nem todo pai nem toda mãe são esse exemplo aqui que Vinícius está a traçar. Sacrificam a felicidade dos filhos, tudo, né, para que os filhos sejam felizes, para que os filhos tenham tudo do bom e do melhor. A maioria, quero crer, né, dos pais e das mães fazem isso, mas alguns não, né, infelizmente. Então, diz Vinícius aqui, para escravos, vassalos e soldados, não existe liberdade nem direitos, somente deveres. O melhor escravo é o mais servil, o melhor vassalo é o mais submisso, o melhor soldado é o mais passivo. Aos filhos, o pai concede todos os direitos, o uso do seu nome, a herança dos seus bens. Olha só que análise maravilhosa, né, de Vinícius. O soldado tem direito de usar o nome do general? Não. Ele tem direito de usar os bens, os recursos que estão disponíveis especificamente para aquele general? Não. Somente se o general disser expressamente autorizar. Não, você vai usar esse armamento aqui e você vai dizer lá, sendo um mensageiro, você vai levar a mensagem que eu estou transmitindo e você vai dizer que é em meu nome que você está indo lá e tal, não sei o quê. Fora isso, soldado não pode fazer nada por conta própria. Não pode achar, eu acho que esse armamento aqui está mais adequado para essa situação. Espera aí, meu amigo. Você é o que aqui? Eu sou um soldado. E eu sou o general, eu sou o comandante. Por isso que tem essa nomenclatura, né, de comandante. É aquele oficial, né, já de alta hierarquia, que comanda a cena ali, no embate ali, na situação, muitas vezes no front, ele comanda. Ninguém pode falar nada que não seja o comandante ali na hora, né, da decisão, do que fazer, qual armamento, qual tática e tal, é o comandante. Então, olha a diferença aqui da condição de filho, né, que Vinícius coloca. Aos filhos o pai concede todos os direitos, o uso do seu nome, a herança dos seus bens. Depois que a gente atinge, né, a vida adulta e tal, a gente segue o caminho que a gente quiser. O pai e a mãe já ensinaram, já orientaram, já proporcionaram que a gente tivesse meios de sobreviver, ou até mesmo, né, já deixaram bens, recursos destinados, né? Ó, eu vou comprar ou eu vou montar essa empresa aqui para você e tal, e aí você vai dar seguimento aí, você que vai dirigir e tal quando você for adulto, né? Aí o pai, às vezes, compra uma empresa ou cria, né, uma determinada instituição, marca, né, uma fábrica e tal. E espera o filho, né, atingir a maioridade, se formar, ter capacidade intelectual, né, para gerir aquilo, administrar, e aí, ó, agora está na hora de você assumir, né? Então, o pai vai nomear o filho lá na condição de presidente da empresa, né? Hoje tem uma sigla aí, né? CEO, né? Que é o principal executivo ali, né? Da empresa e tal. É isso. Agora é com você, né? Olha o livre-arbítrio aí, né? Olha a permissão, né, que o pai, aqui na terra mesmo, né, dá ao filho de, ó, agora você vai caminhar com as suas próprias pernas, né? Eu não vou impor mais nada.
Se você não, né, conseguir gerir, administrar, a responsabilidade é sua. Não tem mais aquela, né, de quando nós somos menores de idade, a responsabilidade pelos nossos atos e tal são dos nossos pais, né? Então eles é que têm que tomar cuidado de aonde nós vamos, o que fazemos, com quem andamos, o que vemos, né, na internet. Aí hoje essa internet cheia de coisa ruim, né, mas graças a Deus algumas coisas são boas. Então, a partir do momento que o filho não é mais criança, não é mais adolescente, né, já é maior de idade, ele é que escolhe o que ele vai fazer da vida dele e vai arcar com as consequências, né? Então, se cometer um crime, é o pai ou a mãe que vai ser preso no lugar dele? Não, é ele mesmo, né? Então, continuando aqui, o rei e o senhor, diz Vinícius, tem seus favoritos, aos quais concedem privilégios. Aí, lógico, né, o que Vinícius vai falar aqui é o exemplo, né, máximo de pai e de mãe na terra. Para os pais não há filhos preferidos. Para os pais não há filhos proscritos. Amam a todos com igualdade. Infelizmente, no nosso nível espiritual, a gente sabe que às vezes um pai ou uma mãe preferem, às vezes, hein, meus irmãos, não é sempre, mas um pai às vezes prefere um filho em detrimento do outro, né? Gosta mais, né? Favorece mais, né? Ó, esse aqui eu vou colocar para estudar lá na universidade tal, na faculdade tal, ou vai estudar no exterior e tal. E esse? Não, esse você fica por aqui mesmo e faz um cursinho aí de qualquer coisa e tal. Então, existe isso? Sim, infelizmente. Mas Vinícius está apresentando aqui um padrão, né, elevado de paternidade e maternidade, que acontece muitas vezes, graças a Deus, mas que, infelizmente, em outras vezes, não acontece, não é realidade, né, para todos. Para os pais não há filhos proscritos. Amam a todos com igualdade. Ao enfermo da alma ou do corpo se voltam suas preferências. Aí sim, olha só a questão de nós termos discernimento, nós termos sabedoria para... Eu não vou preferir exatamente, mas eu vou dar mais atenção a quem necessita de mais atenção. Senão, na verdade, eu estou sendo injusto, não é? Se eu tenho um filho que é doente e precisa de uma assistência e o outro é saudável, eu vou dedicar aos dois a mesma quantidade de tempo, né? A mesma intensidade de cuidado e tal. Não, um é doente, é frágil, precisa, né, toda hora de um medicamento, de um acompanhamento e tal. O outro não. Então, não é uma questão de privilégio, é uma questão de justiça, aí sim, né? Então, Vinícius está a dizer exatamente isso. Ao enfermo da alma ou do corpo se voltam suas preferências, entre aspas, né? Porque o coração lhes diz que é esse, aí a explicação de Vinícius, o mais dependente da sua misericórdia. Escravos, soldados e vassalos são castigados severa e abruptamente quando se insurgem contra o despotismo ou quando transgridem ordens recebidas. A punição lhes é infligida a fim de acovardar para que jamais se sublevem ou deixem de obedecer. E aí tem até um problema, né, no militarismo, né, que é a ordem manifestamente ilegal. O inferior hierárquico, ele pode ou não pode desobedecer à ordem manifestamente ilegal do seu superior? Isso é uma questão, né, que tanto no direito militar quanto no âmbito aí da filosofia mesmo, né, se discute. O soldado ele pode se recusar a cumprir uma ordem do seu capitão, do coronel, do tenente, do general, sabendo
que aquela ordem é ilegal, ou não, ele é obrigado a cumprir porque ele é hierarquicamente inferior, né, abaixo de quem está a comandar, né, a dar a ordem. Isso é uma discussão que parece não ter fim, né? E aí, muitas vezes, suscita-se, inclusive, julgamentos militares, né, por conta disso. Algum oficial de hierarquia inferior recusou, desobedeceu a ordem de um superior. E aí eles vão parar no tribunal militar, né, para saber se foi correta ou não aquela desobediência, se a ordem foi de fato ilegal ou não, enfim, isso, né, dá pano para manga. E continua Vinícius aqui. O pai nunca pune os filhos que erram. Hã? Que isso, Rafael? Você está onde? Você tá na terra? Ou você... O pai verdadeiro, né? O pai nesse padrão elevado aí de paternidade. Não pune, mas, diz Vinícius, corrige-os, perdoando sempre. Então, corrige-o e dá mais uma oportunidade, né? Se a gente erra uma vez quando criança, o pai ou a mãe, né, minimamente elevados na condição paternal e maternal, não precisa ser o ápice, né, da paternidade, o ápice da maternidade, mas minimamente elevados, né, nessa função de pai e mãe, eles não corrigem e depois permitem, né, que a criança, mais uma vez, eventualmente, né, experiencie, vivencie aquilo e até possa errar de novo, não é assim? Então, ninguém que erra uma vez, né, você vai, me desobedeceu, ou então fez o que eu falei que não era para fazer, já era, acabou, não tem mais outra chance, né? Perdeu de ano no colégio, parou de estudar na mesma hora, tchau, né? Tirou nota baixa às vezes, tchau, não vai continuar estudando esse ano. Mas que isso, papai? Não, é uma vez só, não existe isso, né? Não é razoável. Então, se nós humanos inferiores, atrasados, né, a gente não age assim, até no âmbito da criminologia, né? A pessoa que comete crime, principalmente nos países em que não há pena de morte nem prisão perpétua, principalmente, né? A gente não exclui, né, aquela pessoa que cometeu um crime para sempre, né? Você vai cumprir tantos anos de prisão, de reclusão, aí depois vai melhorando, né, o regime ali, vai de fechado para semiaberto, de semiaberto para aberto, e para tentar reintegrar essa pessoa à sociedade. Não é exatamente isso, né, o que Vinícius está a dizer aqui? Então, o pai, diz Vinícius, nunca pune os filhos que erram. Corrige-os, perdoando sempre. Do punir ao corrigir, medeia um abismo. Olha aí. Quem pune, humilha para submeter. Quem corrige, aperfeiçoa para libertar. Então, essa deveria ser a finalidade da pena no direito penal. Corrigir para libertar, reintegrar a pessoa à sociedade. Infelizmente, no nosso país, aqui no Brasil, né, os presídios não só não corrigem e não incentivam de fato, verdadeiramente, que a pessoa se reintegre, né, à sociedade, libertando-se, né, da vida do crime e tal, como, na verdade, o sujeito, às vezes, que praticou um crime de menor periculosidade, menor potencial ofensivo, se ele for preso, ele vai sair de lá pós-doutor, né, em criminalidade, né, e com muita chance, muita tendência, muita probabilidade de piorar, né, a sua
situação no mundo do crime, digamos assim. Então, não só não reintegra, não educa, né? Não ressocializa, isso eu estou falando da nossa realidade aqui no Brasil, né? Como piora muitas vezes. Por quê? Porque as celas são superlotadas, em vez de abrigar 2, né? Tem 30, né? 20, numa cela que era para ter 2, 3, 4 pessoas, né? Condições, né, subhumanas, né, de higiene ali, insalubre, né, a água lá que é oferecida como se fosse água potável. É uma coisa que você fala assim, gente, quem não vivencia isso no dia a dia, né, a gente fica assim, cometeu crime, tem que... Né, vai lá ver o que é. Né, como é que a gente espera que essa pessoa deixe o mundo, né, do crime se ela está sendo tratada pior às vezes do que a gente trata um animal? Né, um animal doméstico, e a gente não oferece esse tipo de condição para um animal, né? Então, quer dizer, você quer que uma pessoa se reintegre, né, tenha a sua dignidade, né, restabelecida, mas oferecendo isso, é complicado, né? Então, Vinícius está aqui a dizer, né, quem corrige aperfeiçoa para libertar. Os reis e os senhores são temidos. Só os pais são amados. Olha aí. Né? Escravos, vassalos e soldados obedecem a fórmulas especiais, vazadas nos moldes da bajulação e da sabugice, quando fazem suas súplicas e petições. Os filhos usam para com os pais linguagem simples e familiar, como se vê na oração dominical. Olha que maravilha. Da paternidade de Deus decorre a fraternidade e a igualdade dos homens. Sem igualdade não há justiça. Sem fraternidade não há misericórdia. Então, olha a frase aí que Jesus resumiu tudo. Toda a lei e os profetas, né? Amarás o teu Deus e amarás o teu próximo, como a ti mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas. Da paternidade de Deus decorre a fraternidade e a igualdade dos homens. Sem igualdade não há justiça, sem fraternidade não há misericórdia. Da ideia de Deus como rei e como senhor se origina a vassalagem e a hipocrisia, ou então a revolta, e aí a gente pode incluir aqui na revolta a violência, né? E a descrença, diz Vinícius. Da ideia de Deus como rei e como senhor se origina a vassalagem, a hipocrisia, ou então a revolta e a descrença. Onde, na atualidade, o credo que sustenta, à luz da razão e da lógica, os atributos de Deus como Pai da humanidade? Com esse está o espírito do cristianismo. Meus irmãos, que texto, hein? E aí, para terminar a nossa reflexão, Emmanuel, livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, capítulo 77, intitulado Pai Nosso. Emmanuel diz assim: a grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. Meus irmãos, Emmanuel diz que cada palavra. A gente para pensar quando a gente faz a oração do Pai Nosso, em cada palavra que compõe essa oração. Na maioria das vezes, ou muitas vezes, né, a gente está com pressa, ou a gente está com sono, né, ou então a gente está antes, né, do show que vai começar, da final da Libertadores, ou do Campeonato Brasileiro, ou não sei o quê, e a gente está com aquela pressa e faz a prece de uma forma tão mecânica, tão automatizada, né? E sem pensar, e de uma forma tão corrida,
que a gente, né, fala, porque a gente já decorou a prece desde pequeno, né, quando a gente foi ensinado a orar e tal. Então a gente fala a oração do Pai Nosso, parece uma metralhadora verbal, né? Isso tem validade, né? Ah, eu já fiz a minha oração de hoje. Mas peraí, como? Né? Em que condições? Né? Você colocou seu coração, seu pensamento, sua mente no que você estava verbalizando, né? Ou saiu daquela forma automática, né? Só para dizer que cumpriu a sua obrigação de orar diariamente, né? De estar em sintonia com Deus. Mas quem disse que a gente está em sintonia com Deus dessa forma? Né? Então, diz Emmanuel que cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o supremo doador da vida deve constituir para todos nós o princípio e a finalidade de nossas tarefas. Olha só, hein? É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. E aí o nosso trabalho qual? O nosso trabalho do dia a dia? Até o trabalho da prece. Não se perca, né, no movimento ruinoso ou inútil. Eu vou ali rapidinho que eu vou fazer minha oração e já volto, peraí. Né? Então, na hora da gente louvar, agradecer, pedir que seja, né? Porque a oração do Pai Nosso tem tudo isso incluído, né? As 3 formas de oração estão contidas na oração do Pai Nosso: pedir, louvar e agradecer. Né? A gente tem que fazer com sentimento, poxa. Né? Quando a gente faz alguma coisa que alguém agradece ou pede desculpa, por exemplo, né? A gente gosta que a pessoa agradeça ou peça desculpa de uma forma que você vê que não é verdadeira, né? Que não é... obrigado. Valeu. Tchau. Né? Ou então, criança a gente vivencia demais isso, né? Criancinha lá fez uma coisa errada com a outra, tal, o pai, a mãe, pede desculpa. É o quê? Fala mais alto aí. Quer dizer, né? É isso que é, né? Você externar a sua condição ali, às vezes, de arrependido ou de grato, e é isso que a gente vai externar falando com Deus. Vou fazer minha prece aqui rapidinho já. Não, né? Tem que ser uma coisa real, verdadeira, sincera, com coração, né? O Espírito Universal, diz Emmanuel, do Pai, há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de, olha aí, na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples adjetivo possessivo, olha Emmanuel dando aula de língua portuguesa, hein, gente? O mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Olha aí, Emmanuel, falando nessa frase aqui, confirmando o que Jesus ensinou. Toda a lei e os profetas estão resumidos nestes 2 mandamentos. Amarás o teu Deus e amarás o teu próximo. Depois de Deus, diz Emmanuel, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados
no egoísmo primitivista. Aquela coisa de tribo, né? De, esse vilarejozinho aqui pode ser o mesmo povo lá da antiguidade. É o povo celta, é o povo germânico, é o povo latino, é o povo eslavo, é o povo egípcio, é o povo israelense e tal. Mas se você não for do vilarejo tal aqui, dentro desse povo aqui tem briga, tem disputa, tem morte, tem tudo. Então, olha Emmanuel falando aqui, egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a Terra pertencem-nos, de algum modo. Não está me atingindo aqui, lá não sei aonde, do outro lado do mundo, não tem nada a ver com isso. Temos. Os soluços de um hemisfério, diz Emmanuel, para ficar mais claro, né? Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro de um irmão examinado nos fundamentos é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quem não percebe, ainda que de forma subconsciente ou inconsciente, a energia pesada que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, no nosso planeta, guerras, discussões, ódio, violência, no mínimo verbal, não é verdade? Então a gente às vezes fala, né? A gente se cansa sem ter feito nada. Atividade física nenhuma, esforço nenhum e tal. Eu tô cansado. Né? Às vezes a gente já acorda cansado. O que é isso? É a energia pesada do planeta. Todo mundo se odeia. Todo mundo quer discutir, todo mundo quer separar, segregar. Né? Então, quer dizer, nós somos criaturas de Deus. Esse tipo de vibração está de acordo com um ser criado por Deus? Né? Aí vem desastres, né, ecológicos, né, ambientais, hecatombes, né, e tudo mais. Né? É a psicosfera, né, do planeta, como diz André Luiz. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso, disse Jesus para começar, Pai do universo, nosso mundo. Sem nos associarmos aos propósitos do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Que texto, hein, de Emmanuel? Um alerta, né, para a gente em relação a essa oração que a gente faz de forma tão maquinal, né, tão repetitiva, né? Não sei orar, vou fazer a oração do Pai Nosso. Então, quer dizer, isso é a prova de que às vezes a gente não está colocando o sentimento ali, né, o coração e tal. Faz uma prece aí, não sei e tal. Então, Jesus nos deu um modelo, como ele próprio é o nosso modelo, né? Modelo e guia da humanidade. Um modelo de oração. Tá? Eu sou obrigado a fazer, eu sou obrigado a decorar e a repetir isso
só para dizer que eu... Não. Jesus disse ali, né, quando orardes, né, orai assim. Então, louvando, reconhecendo a paternidade divina, pedindo, né, que ele nos ajude, nos oriente, nos perdoe, proveja, né, o básico para a nossa sobrevivência. Mas aí a gente não precisa fazer nada? Não. Jesus, né, também coloca ali na oração as coisas que a gente precisa fazer. Então, é uma orientação segura. Vamos seguir esse caminho, né? Mas colocando, né, a nossa mente, o nosso coração, porque se a gente faz uma oração, se a gente faz uma prece, se a gente vai a uma casa espírita, à igreja, né, à missa, ao culto lá, mas está pensando lá fora, né, como uma vez, inclusive lá no grupo que eu frequentei, o palestrante parou num dado momento, porque tinha duas senhoras fazendo um comentário, né, um paralelo à palestra, e em volume alto, né, e elas não paravam de conversar e tal, e aí o palestrante parou, e foi justamente na hora que sobressaiu assim, uma perguntando para a outra, mas você coloca toucinho na feijoada? Então, quer dizer, não está pensando em nada de religião, né, de espiritual, ele está pensando na feijoada, né, que ia fazer o que estava a fazer lá e tal, e querendo saber o que a outra colocava na feijoada. Então, quer dizer, é assim que a gente ora, é assim que a gente conversa com o nosso Pai, com Deus, né? É assim que a gente pede que Ele nos perdoe, na mesma proporção em que nós perdoamos, né, os que nos ofendem. Então, né, que a gente possa ter um pouco mais de reflexão, né, de dedicação, né, para que a gente tenha as orações atendidas, né? E, com certeza, né, Deus escuta as nossas orações. Agora, a gente tem que, né, estabelecer essa sintonia aí, porque se a gente ficar numa vibração baixa, né, ou associada a outras coisas, fazendo uma oração apenas maquinal e tal, verbal, né, sem colocar o coração e a mente, aí fica difícil, né? Tá lá em André Luiz, né? As preces muitas vezes refratárias, a gente direciona a um benfeitor, a um santo, e acaba indo, né, para outra, né? E às vezes, né, usando uma linguagem mais figurada, né, não passa do teto a oração nossa, né? A gente quer que chegue ao céu, mas não passa nem do teto. Por quê? Porque a gente não está, né, com o coração ali de forma sincera. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos abençoe, os espíritos, amigos benfeitores, né? Agradecendo por essa lição que Emmanuel, que Vinícius, que o próprio Cristo nos trouxe, registrado no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, a eles dois também, né? Esses santos, né? do primeiro momento do cristianismo, e que nós possamos nos unir, né? Não somente na condição de cristãos, mas na condição de irmãos, filhos de Deus, né? Criaturas de Deus, para que a gente possa fazer um mundo melhor. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado a você que nos segue e nos acompanha. Um ótimo final de sábado, um ótimo domingo e uma ótima semana. Boa noite.